Bom, então, vamos fazer um exemplo aqui para colocar essas ideias de cavitação, para consolidar essas ideias, né? Então, olha só, considera uma bomba, então aqui está uma bomba, né? Com vazão de 9 litros por segundo, o fluido da gasolina a 25 graus Celsius. Aí do catálogo do fabricante, a gente tem que a bomba apresenta o NPSH requerido de 1,9 metros. Então, considere um tubo de aço de 100 milímetros de diâmetro, com rugosidade de 4,3 vezes 10 a menos 4 metros. Então, ele quer saber o NPSH disponível do sistema, verificando se existe o risco de cavitação. A altura máxima de aspiração, né? E aí, se não tiver, qual é o máximo que você pode baixar aqui para não cavitar? Aí está dando umas observações aqui. Ó. Considere o coeficiente de perda de carga da curva de 90 graus, essa daqui, né? Essas duas curvas aqui igual a 0,4, e a válvula de pé igual a 1,75. Então, cada essa válvula de pé aqui de 1,75. Peso específico da gasolina, 7.800 Newton por metro cúbico, a viscosidade cinemática de 6 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Só corrigir aqui, metros quadrados por segundo. Pressão de vapor da gasolina, né, nessa temperatura de 32,5 kPa. E considerar um fator de segurança de 0,6 metros. Tá? Aí a gente tem toda a expressão, né, que a gente precisa para calcular o NPSH disponível. Então, PA menos PV sobre ρg, menos H, menos a perda de carga, menos o fator de segurança. Então, pressão atmosférica, menos a pressão de vapor, foi dado, né, que é 32,5 kPa, sobre o peso específico da gasolina, 7.800. Nessa temperatura, né? Tá? É o peso específico na temperatura que você está analisando, avaliando, né? 2,6 metros é o Hzinho, né? A perda de carga a gente tem que calcular e o fator de segurança de 0,6 metros. Tá? Então, fazendo toda a conta aqui, ó, 5,6 menos a perda de carga. Então, a gente tem que calcular agora a perda de carga. Então, a gente precisa do Reynolds, né? Aí é McFlu 1 na veia agora, né? Então, qual é o Reynolds? Velocidade, diâmetro sobre viscosidade cinemática, que foi dado aqui, ó, 6 vezes 10 a menos 6. Mais a velocidade, né, a gente tira pela vazão sobre a área. A vazão de 9 litros por segundo, a gente tem que passar 9 para metros cúbicos, né? Então, 9 sobre 10 ao cubo aqui, ó, né? Certo? 9 por 1.000, eu vou passar de litro para metro cúbico. E o πd2 sobre 4, o 4 subiu ali por causa da área, né? πd2 sobre 4, 4 subiu. Então, 1,15 metros por segundo. Então, a gente tem essa velocidade que a gente joga no Reynolds, e aí ficou com o Reynolds de 19.098. A rugosidade relativa a gente tira da rugosidade absoluta sobre o diâmetro da tubulação, né? Rugosidade absoluta de 4,3 vezes 10 a menos 4. Então, enfim, jogando os valores aí, né, o diâmetro da tubulação e tudo mais, 0,0043, a rugosidade relativa. Aí a gente entra no diagrama de Moody, você pode usar eventualmente a expressão de Colebrook ou de Haaland, né, que são expressões analíticas. Então a gente entra aqui no diagrama de Moody, com Reynolds calculado, e com E sobre D observado aqui do lado direito, né? Então a gente vai tirar aqui o fator de atrito de 0,0336. Tá? Bom, então aqui com F igual a 0,0336, a gente joga na expressão da perda de carga, né, distribuída. A gente tem o L sobre D, V ao quadrado sobre 2G, então 1,4 metros. E o somatório das perdas de carga distribuídas, né, ele deu tudo aqui, ó, 0,4 é a válvula de 90 graus, tem 3, né, tem 1, 2, 3. A gente tinha falado 2, né, no início, mas são 3. E 1,75 é a válvula de pé, que ele deu aqui, ó, 1,75, tá? Então a perda de carga distribuída 0,2 metros. Localizada, desculpa. Perda de carga distribuída 1,4.
localizada 0,2. Então, somando as duas, 1,6 metros. Aí a gente tem tudo que a gente precisava para calcular o NPSH disponível. Deu 4 metros. E ele falou que o requerido é 1,9. Então, beleza. A gente tem mais. O NPSH disponível está acima do requerido. Ok. Então, essa bomba não cavita. Então, é lícito perguntar qual é a altura máxima aqui, qual é o desnível máximo que você pode ter do reservatório para a bomba não cavitar. Aí a gente joga direto naquela expressão, né, que a gente obteve anteriormente. Então, essa diferença aqui deu 8,8 metros, perda de carga 1,6, NPSH requerido 1,9, fator de segurança 0,6. Então, essa bomba pode estar até 4,7 metros acima do nível do reservatório que ela não vai cavitar. Tá? Ou, se o reservatório estiver abaixo de 4,7 metros, existe um grande risco dela cavitar. Certo? Alguma dúvida aí? Tranquilo? Aqui um outro exemplo. Um sistema de bombeamento trabalha com a bomba de 2 HP, então essa bomba aqui, né, a 3.500 RPM, e o diâmetro do rotor de 138 milímetros. Aí eu estou botando aqui em polegada, porque a curva da bomba aqui, ó, as curvas da bomba estão em polegada aqui, né? Então 138 milímetros, 5, 7, 16 avos, essa curva aqui. O sistema trabalha com vazão de 100 litros por minuto. O reservatório de sucção é um tanque fechado com pressão absoluta igual a 80 kPa, contendo água a 50 graus Celsius. O nível da água do tanque é 2 metros acima do eixo da bomba, então a gente tem o HA aqui, né? Certo? A tubulação de aspiração tem diâmetro de 40 milímetros, então tem o diâmetro da tubulação aqui. O K do joelho é 1, então ele está dando aqui as pernas localizadas, né? O K da válvula globo aberta é 7, aqui tem uma válvula globo. Lembra que a gente falou para evitar, né, na sucção, mas enfim, tem uma válvula globo ali. O fator de atrito da tubulação é de 0,025, então não precisa entrar aqui no diagrama de Moody, né? O comprimento total de trecho reto aqui, né, é de 12 metros, pressão atmosférica 101 kPa, ele quer saber a altura manométrica do sistema, a pressão relativa no tanque, o NPSH disponível para o sistema. E ele está dizendo aqui, ó, que o SSS, né, velocidade específica de sucção da bomba, é 3,13 e considerar o fator de segurança de 0,6. Então ele está pedindo para verificar se existe risco de cavitação para essa bomba. Então vamos lá, vamos começar então. Bom, então como a gente sabe a vazão, ele deu, né, a vazão, 100 litros por minuto, e a gente sabe a curva da bomba, a primeira coisa que ele pediu, a altura manométrica do sistema, é só entrar na curva da bomba aqui, né? Está dizendo que essa bomba está operando nessa vazão, certo? Então a gente entra aqui na curva da bomba de 5, 7, 16 avos, 7, 16 avos de polegada, né? Então eu arredondei aqui para 35, né? Está um pouquinho abaixo, né? Se vocês olharem aqui, vai dar um pouquinho abaixo. Mas eu arredondei para 35 só para fazer conta redonda, né? Tá? Então o sistema demanda, na verdade não arredondei não, está certinho ali, né? Aqui está meio, essa curva aqui não está muito legal, né? Então, ó, o sistema demanda 35 metros de energia, tá? Beleza? Aí ele quer saber a pressão relativa no tanque, né? Ele quer saber o PA aqui, ó. A pressão relativa no tanque é 101 menos 80, 21 kPa vácuo, certo? Que ele deu ali, né? Pressão absoluta, 100 kPa, a relativa é absoluta menos a pressão que estava ali dentro, tá? Do tanque. Tá? Então, 21 kPa relativo, né? Vácuo. O NPSH disponível para o sistema, a gente tem tudo, né? A gente tem a diferença de pressão, certo? Que é o 80 menos 12,35. Por que 12,35? Né? Ele diz que é água a 50 graus Celsius. Ó. Aqui, ó, água a 50 graus Celsius, então tá aqui, ó, 12,35, né? A pressão de vapor. Então 80 menos 12,35, tudo absoluto, né? Certo? Vezes 1000, porque é quilopascal, né? Sobre ρg,
mais 2, que ela está 2 metros acima, menos a perda de carga, menos 0,6. A perda de carga, a gente tira mole também, né? A gente tem a vazão, tem a área, 0,04, ele deu aqui o diâmetro da tubulação, né? Cadê? Aqui, ó, 40 milímetros. Então, πd2 sobre 4, que veio da área. E aqui, litro para metro cúbico por segundo, né? Litro por minuto. Então, 100 litros, a gente passa para metro cúbico multiplicando por 10 a menos 3, minuto para segundo, dividindo por 60. Então, deu 1,3 metros por segundo. O fator de atrito já foi dado. Então, não precisa calcular o Reynolds nem a rugosidade relativa. Então, a gente tem o FL sobre D, V ao quadrado sobre 2G, 0,7 metros. A perda de carga é distribuída aqui. E a localizada, né, a gente tem uma válvula globo com perda de carga, fator de perda de carga localizada de 7. E o 1 aqui é o K do joelho aqui, né? Então, 0,7 metros. Então, a perda de carga total 1,4 metros, a gente tem um NPSH disponível de 7 metros. Bom, então a gente vai analisar o NPSH requerido por essa bomba pelo SSS dela, né, velocidade específica de sucção. Ele deu que é 3,13. A gente tem a velocidade de rotação da bomba, a gente tem a vazão, que foi dada aqui, né, velocidade de rotação, 3.500 RPM. A gente tem a vazão, o G e o SSS. Então, deu 0,82 metros, bem menor, né, do que os 7 metros que tem disponível. Então, ok, sem cavitação. Tá? Certo? Isso daqui é um outro exemplo. Vou deixar para vocês fazerem. Deixa eu ver como é que está aqui de slide. Se bem que isso falta... vamos fazer junto aqui, que esse é o último exemplo da aula. Quando acabar, a gente termina. E aqui tem uma coisa interessante, que ele mostra, né, o fabricante que fornece alguns dados interessantes da bomba. A gente vai ver que essa bomba aqui, a gente vai cair numa condição que está entre dois diâmetros diferentes, e aí a gente entra lá no site e a gente consegue gerar a curva da bomba para diâmetros fora do que está especificado no catálogo. Então é o seguinte, ó, esse sistema aqui, nessa configuração, né, você tem uma bomba bombeando fluido no reservatório inferior, que está 2,5 metros abaixo do nível da bomba, e ele está, né, o desnível entre os dois reservatórios é de 37,5 metros. Né? Então, esse sistema aqui opera numa vazão de 23,6 litros por segundo. A perda de carga na tubulação e acessório na sucção é de 5 metros, então ele já está dando tudo aqui. Ó, a perda de carga... Ah, não, só na sucção, né? A perda de carga da tubulação e acessórios na sucção é 5 metros. Então, aqui na sucção, o HL, né? A perda de carga aqui, né, a soma de todas as perdas de carga aqui é de 5 metros. O HL total na sucção. Tá? E no recalque é de 7,5 metros. Então, o HLT no recalque igual a 7,5 metros. Então, o total é de 12,5 metros. Tá? A perda de carga total em toda a tubulação é de 12,5 metros. Ele já está dando tudo aqui. Tá? Então, com o auxílio da curva da bomba fornecida, selecione o diâmetro do rotor da bomba apropriado para o sistema. Então, a gente tem uma curva aqui, ó. Tem uma... O fabricante fornece aqui, ó, diversos diâmetros de impelidor, tá vendo aqui, ó? E a curva head vazão associado a cada diâmetro, tá? Então ele está pedindo para selecionar o diâmetro do rotor apropriado para esse sistema. Ele quer saber o NPSH disponível, considerando a temperatura máxima da água igual a 60 graus, e o NPSH requerido. E ele quer saber se a bomba cavita, calcular a potência de acionamento da bomba na condição de operação, considerando o rendimento, né, especificado pelo fabricante e a potência dada pelo fabricante. E a 60 graus, a massa específica da água é 984 kg por metro cúbico. Tá? Bom, aí, ó, para a gente... isso é uma coisa que eu já falei anteriormente, né? Cada fabricante vai dar a sua maneira diferente de selecionar a família de bomba apropriada para o seu processo. Eu já mostrei aqui essa curva da bomba, a gente já está vendo aqui qual a família e tudo mais, né? Então aqui tem o 2EB, tá vendo? Ele chama a família assim, né? 2BD, 2A, 4BD, né?
Então, por que ele escolheu essa 2AB aqui? A gente pega aqui, né, o head e a vazão que a gente está trabalhando, então isso é uma coisa que muitos fabricantes fazem. Você pega o head e a vazão, e sei lá, se a bomba tiver uma vazão de 100 galões por minuto e um head de 320 metros, você precisa de olhar no catálogo do fabricante essa família de bomba. Se você tiver 300, por exemplo, né, uma vazão de 300 galões por minuto e um head de aproximadamente 440 pés, é essa família de bomba. Então, isso é uma maneira fácil de selecionar a família. Você lembra que a gente viu o catálogo da Schneider, que tinha 100 e poucas páginas, né? Então, é muito dado, muita bomba para você selecionar. Então, às vezes, uma maneira de facilitar a vida é fazer isso daqui, tá? Bom, então vamos ver aqui, ó. A altura manométrica do sistema é obtido pela diferença de pressão dos reservatórios, né? Essa expressão aqui a gente já viu lá atrás, né? Quando a gente estudou o sistema, né? A equação da energia, né? A primeira lei da termodinâmica, aplicado entre o reservatório de sucção e o reservatório de descarga, tá? Como está na pressão atmosférica, né? E são reservatórios grandes, esses termos aqui são zero. Então, só sobrou desnível do reservatório e perda de carga. A gente tem o desnível e a perda de carga já foi dado, 50 metros. Aí, passando para pé, né, 164 pés, aproximadamente aqui. Ó. E a vazão, eu estou passando de litros por segundo, como foi, o catálogo aqui está em galão por minuto, né? Estou passando para galão por minuto, 374 galões por minuto. Né? Então, 23,6 litros por minuto, litros por segundo, 374 galões por minuto. Então, fazendo aqui usando aqui, né, o catálogo do fabricante, a gente está nessa família aqui, ó, 2.5 AC, tá? Que é a curva que está aqui, ó, 2.5 AC, tá? Certo? É a curva da bomba. São curvas para diversos diâmetros de impelidor dessa bomba. Só que olha só o que acontece. A gente está aqui, ó, entre a bomba de 7 polegadas e a de 6 polegadas e meia. Mas o que ele faz? Se você entrar lá no site do fabricante e botar os seus dados, ele vai fornecer, aqui, ó, tá pequenininho aqui, deixa eu dar um zoom ali. Mas aqui, ó 6,5, talvez ainda esteja pequenininho, tá vendo? 6,5 a gente está aqui, ó. O ponto que a gente está é exatamente aqui, tá? Entre o 6,5 e o 7. Então ele tem um impelidor, ele consegue fazer um impelidor de 6 polegadas e 3 quartos, tá? Beleza? E aí a gente precisa saber, a gente pode entrar no gráfico aqui, né, e olhar a escala. Aqui eu cortei a escala porque senão ia ficar muito pequenininho. Aqui a gente consegue ver com mais facilidade, mas aqui não. Aí eu joguei aqui, né, dei um zoom aqui na escala para ver que essa curva intercepta a ordenada aqui em aproximadamente entre 45 aqui, né, 50 metros mais ou menos, né, mais ou menos aqui, ó. Aqui está em pé, na verdade, né? Que é o nosso 164 pés, né? E a vazão aqui é aproximadamente 85, né? 80, né? O que a gente calculou. Tá? Mas ele fornece, ó, ele faz um sumário aqui, ó. Para essa bomba, você não precisa ficar olhando aqui no gráfico, né? Ele mostra aqui, ó. A eficiência vai ser de aproximadamente 81,2%. A potência de 19,4 HP e a dimensão, para essa dimensão de 6 e 3 quartos. Tá? Então está aqui, ó, já a curva lá do fabricante, ele já está dando todas essas informações. Então a bomba de 20 HP, nesse ponto ela vai ter uma eficiência de 80%, e aí o diâmetro do impelidor que você precisa comprar lá no fabricante. Tá? O NPSH disponível por esse sistema a gente obtém fazendo essa relação aqui, né? PA menos PV, pressão atmosférica, né? Menos a pressão de vapor. Então, a 60 graus, 19,941, tá ali, né? 19.941, que é o que ele falou, né? Água 60 graus. Ó. Desnível 2,5, perda de carga 5, ele deu, né? Fator de segurança 6. Então, o NPSH disponível é de 0,3 metros.
O requerido é de 13,6 pés. Então, beleza. A gente está bacana, não tem problema nenhum de cavitação com esse sistema. Né? Então, 13,6 pés dá 4,14 metros. Então, a gente está com uma certa folga. Tá? Então, ela... Opa, desculpa, falei besteira, né? O disponível é 0,3 e o requerido é 4. Então, ela tem menos... Na verdade, eu falei uma grande besteira, né? Ela tem disponível muito menos do que a bomba requer. Ela requer 4 metros, mas a gente só tem 0,3 por essa temperatura alta, né? Essa perda de carga que tem aqui entre a sucção e a bomba, e o desnível da bomba. Então, uma bomba que requer aproximadamente 4 metros, a gente só tem 0,3 disponível. Tá? Então, qual a altura máxima que a bomba tem que ser instalada? Né? Então, o que a gente tem que fazer? Como é que a gente tem que mexer nessa altura aqui? Aí a gente vai lá por H máximo, né, aquela expressão que a gente usou anteriormente, né, PA menos PV sobre ρg, menos a perda de carga, menos o NPSH requerido, mais o NPSH requerido, mais o fator de segurança. Então, jogando todos os dados, na verdade, ó, essa bomba ela tem que estar afogada. Você tem que subir ela aqui 1,30 m para ela não cavitar. Mesmo que ela estiver no nível aqui da bomba, mesmo que o reservatório estiver no nível da bomba, vai cavitar. Porque tem tanta perda de carga, o fluido está tão quente, que ainda assim ele cavita. Tá? Beleza? E aí, só comparando aqui, ó, a potência absorvida no eixo da bomba, né? 18,8 HP deu aproximadamente o que está lá no catálogo mesmo. Tá? 18,8 e 19,4. Uma diferença pequena aí de alguns HPs. Certo? Alguma dúvida aí nesse exercício? Beleza? Bom, então a gente terminou a parte de cavitação. Eu vou começar falando aqui já. Eu ia terminar. Deixa só eu. Não, tudo bem. Eu vou continuar no mesmo. Eu ia terminar a gravação, mas deixa na mesma gravação mesmo. Alguma dúvida aí, galera? Alguma pergunta, alguma coisa? A gente terminou então essa parte de cavitação. Tudo certo? Então vamos começar aqui a outra parte do curso, que é classificação e característica geral das turbobombas. Dá para começar agora? Faltam 25 minutos para aula. Estava com medo de quebrar um pouco essa parte e continuar amanhã, mas não tem problema, porque essa parte aqui de classificação e característica geral das turbobombas é meio quebradinha mesmo, né? São várias... a gente vai ver de forma detalhada cada componente da bomba, e aí a gente consegue parar, né? A gente consegue ver uma componente, talvez a gente veja alguns hoje, amanhã a gente continua com o restante. Então não vai ficar muito quebrada, a aula não fica muito quebrada. Né? Então a gente vai analisar com detalhe diversos componentes da turbobomba. Né? Então a gente falou agora de forma geral, né, de todos os componentes, agora a gente vai ver a luva, o acoplamento, né, da bomba com o motor elétrico, caso exista, né? A gente viu que tem bombas, essas bombas menores que a gente usa em casa, é tudo um conjunto só, né? Até mesmo essa daqui. Não, essa daqui não. Então a gente não vê direito, né? Tudo um conjunto só, o motor elétrico, a bomba, o eixo, está tudo dentro de uma caixinha fechada, mas uma bomba de porte maior, a gente pode ter um sistema, que é o que está mostrado aqui, né? A bomba aqui, separado do motor elétrico para dar mais robustez. Você pode trocar o motor se queimar ou usar para diferentes condições de funcionamento da bomba, diferentes motores, enfim. Tá? Então a gente vai ver o acoplamento, o mancal aqui, né? Tem aqui, nesse caso, são mancais de esfera, o eixo, a caixa de gacheta, então aqui é para dar sustentação, né? O eixo transmite o torque, o mancal é o ponto de apoio, né, do eixo, então ele apoia os esforços axiais e radiais, que a gente vai ver mais para frente. Essa bomba tem uma caixa de gacheta que serve para impedir que o fluido que está sendo bombeado vaze, né, ou que ele pingue muito. Na verdade, não tem, a caixa de gacheta sempre vaza um pouquinho, mas minimiza o vazamento. E, bom, enfim, são esses os elementos que a gente vai ver nessa parte do curso. Bom, e aí aqui estão, isso daqui é um esqueminha, né, é um desenho, um corte
de uma bomba, e aqui é uma foto mesmo, uma bomba aberta, né? Então, isso que eu estava falando, aqui estão os mancais, né? Aí a coisa fica um pouco fechada, mais difícil de ver, mas aqui estão os mancais radiais e axiais. O eixo aqui, então aqui um rasgozinho de chaveta para acoplar no motor elétrico. Aqui está a caixa de gacheta, que é o responsável pelo isolamento aqui, né, pela vedação do fluido. A gente vai ver também anel de desgaste, que eu não falei aqui, né? Existe um anel de desgaste que fica aqui no impelidor aqui, ó, nessa região aqui, que é onde tem o encontro do impelidor com a carcaça, né? Ele fica roçando ali à medida que gira. Então aqui tem que ter um anel de desgaste, ou pode ter um anel de desgaste, para você trocar e colocar outro, para conseguir a isolação, né? Para o fluido não vazar aqui, o fluido que está sendo bombeado na descarga não voltar para a sucção, tá? Bom, aí o impelidor, né? A gente falou já alguma coisa do impelidor lá na parte introdutória, mas só para enfatizar aqui, ele pode ser aberto ou fechado, né? Aqui está o impelidor fechado, esse daqui é o impelidor fechado, e aqui estão impelidores abertos, tá? Ele pode ser radial, axial ou de fluxo misto, né? O radial ele entra e sai a 90 graus, esse é um de fluxo misto, né? Ele entra num certo ângulo. A diferença entre o ângulo da entrada e da saída não é nem axial e nem radial, né? Então aqui é o axial, o fluido está entrando e saindo na mesma direção, né? Ele é um radial aberto, então é como se fosse um ventilador, né? O fluido entra aqui assim e sai axialmente. Isso daqui é um radial aberto, né? Então o fluido entra assim e ele está sendo descarregado aqui a 90 graus, tá? Isso daqui é um conjunto impelidor-difusor de uma bomba centrífuga de múltiplos estágios, e aqui é fluxo misto, né? Ele sai num ângulo que também não é nem radial nem axial. Então, são as configurações, né? E aí, né, uma configuração de ordem prática, como que o impelidor aberto faz a selagem entre a sucção e a descarga? Porque, se você observar, um impelidor fechado, o fluido entra por aqui, certo? E ele é expulso por aqui, mas como ele está fechado, né, o fluido não volta aqui para a sucção. Mas o impelidor aberto não tem esse elemento aqui de vedação. Então, o que acontece é que ele veda contra a própria carcaça da bomba. Então, a parte de cima da pá, o que eu digo parte de cima, essa parte aqui, ó, parte de cima da pá, essa parte aqui, ó. Isso daqui, ela fica selada contra a carcaça. E aí, isso garante a vedação. Tá? Então, existe um espaço típico aí da ordem de 0,012 a 0,015 polegadas, que é uma pequena folga, né, para também não ficar roçando ali o impelidor com a carcaça. Certo? E na maior parte das bombas com impelidor aberto, a gente consegue ajustar axialmente aqui o impelidor para compensar o desgaste que eventualmente acontecer. E o impelidor fechado, ele tem uma selagem mais evidente, né? São anéis de desgaste aqui, ó. Então, aqui é o anel de desgaste só na carcaça, tá aqui, ó. E aqui está um anel de desgaste na carcaça, a gente está vendo dois aqui, ó, um embaixo e um no impelidor em cima, né? É o que a gente está vendo aqui, ó. Dá um zoom ali. Aqui, ó. É o que a gente está vendo aqui, ó. Na carcaça e no impelidor, né? Dois anéis de desgaste ali, na carcaça e no rotor, tá? A gente vai ver com mais detalhe mais para frente os anéis de vedação. Aí tem o impelidor de simples sucção, o que a gente viu comum, né? E o de dupla sucção, eles são sempre fechados, né? A gente viu isso rapidamente numa parte aí do curso para trás, mas a gente vai falar um pouquinho mais de detalhe, até inclusive dos esforços axiais aqui nesse tipo de impelidor duplo, né? Então a entrada aqui, o flange de sucção tem duas entradas, uma parte vai para um lado do impelidor aqui, ó, e a outra parte vai para o outro lado do impelidor. E aí ele descarrega a água aqui radialmente, tá? Ela entra axialmente
e descarrega radialmente. Pode ser a bomba, né? Pode ser de simples estágio, o impelidor para bombas de simples estágio são diferentes dos impelidores da bomba de múltiplos estágios, porque aí, logicamente, né, o sistema impelidor-difusor ele tem que ser feito para esse tipo de processo aqui, né? Para um processo. Aqui a gente consegue, por exemplo, fazer uma carcaça involuta, que não é possível de ser feito aqui nessa configuração. A gente vai ver as carcaças, que ela pode ser involuta ou ter pá difusora. Quando a gente tem um impelidor de múltiplos estágios, ou uma bomba de múltiplos estágios, o impelidor ele tem que ser feito de forma a acoplar com uma carcaça involuta. Com uma carcaça em pá difusora. A gente vai ver mais para frente. Por causa do princípio de funcionamento aqui, né? A gente não consegue colocar uma carcaça difusora aqui, né? Uma carcaça involuta, desculpa, porque a carcaça involuta tem um formato que não permite que um estágio se conecte automaticamente no outro, né? A gente vai ver a carcaça em pá difusora que a gente viu mais para trás, né? Tá? Que é o que a gente vai ver agora, né? Então, a carcaça ela é responsável pela contenção do fluido bombeado e é nela que acontece a conversão de energia cinética em pressão. Então, ela pode ser do tipo voluta, pá difusora, dupla voluta e mista. Então, vamos ver cada uma e essa associação com o impelidor que a gente viu aqui atrás, né? Para cada tipo de bomba. Então, a mais comum é essa carcaça involuta, essa que a gente conhece, a gente vê muita, até por fora, a gente vê o formato da bomba dessa maneira, né? É a mais usual e é usada em bomba de simples estágio. Ela tem um baixo custo, boa eficiência e tem uma simplicidade mecânica de construção. Tá? Ela coleta o fluido na saída do impelidor e orienta até a saída da bomba. Tá? Então ela vai coletando aqui e orientando até a saída da bomba. No entorno da voluta aqui não existe conversão de energia, né, da velocidade do fluido, de energia cinética em pressão. Ela só vai acomodando uma crescente quantidade de fluido que vai se formando aqui à medida que o impelidor gira. E ela é feita assim para dar equilíbrio nas forças radiais. A gente falou isso já, né, lá atrás. A pressão, na verdade, ela é constante no entorno da voluta aqui, tá? Então, ela só vai aumentando para equilibrar esses esforços radiais. Certo? E a vazão, né, e o projeto da voluta, isso eu já falei, né, inclusive é por isso que as bombas têm uma faixa estreita de vazão de funcionamento, né? Esse formato aqui, ele é feito para atender a vazão no ponto de trabalho. Então, se ela opera, aqui o que a gente tem, né, é o esforço radial em função da vazão. Se ela opera fora do ponto de projeto, os esforços radiais vão acontecer. Se ela está na vazão de projeto, os esforços radiais ali se equilibram, tá? E aí, ó, a parte difusora aqui da carcaça é onde ocorre a conversão de energia cinética e energia de pressão. Então, a gente tem aqui, ó, uma carcaça. A gente tem aqui um gráfico onde a gente mostra o caminho do escoamento entre a sucção e a descarga, desde a sucção aqui, né, até a descarga na saída da bomba, e a pressão e a velocidade sendo plotados no mesmo gráfico. Então, ó, na medida que o fluido passa pelo impelidor, ele ganha velocidade, porque o impelidor está girando, né? E induz o fluido a ir para a periferia. Então ele ganha velocidade, e aqui, como tem um aumento de área, uma certa pressão se forma aqui, ó, nesse caminho entre a entrada do impelidor e a saída, né, do impelidor, que é um leve aumento de pressão aqui, ó, que é essa região aqui. Na medida que ele passa pela parte difusor, pela parte involuta aqui da carcaça, a pressão se mantém constante, a velocidade é constante e a pressão constante. Quando ele passa aqui pela região difusora, é que a velocidade cai, né? Aqui a equação de Bernoulli entra aqui para explicar, né? A continuidade mostra que a área cai, a velocidade diminui, e a equação de Bernoulli relaciona a velocidade com pressão. Então, aqui na parte difusora, você tem uma diminuição da velocidade e um aumento da pressão. Então, todo ganho de pressão é nessa parte difusora aqui, tá? A outra configuração é a carcaça com pá difusora, né? Aqui a gente tem uma carcaça involuta e tem uma região difusora na saída da voluta.
Mas a gente pode ter uma pá difusora, que é essa que eu estava falando aqui atrás, que é usada em bombas de múltiplos estágios, né? Por causa de limitações óbvias de princípio de funcionamento. Senão você teria que ter uma carcaça involuta, saindo e entrando de novo, né? Várias carcaças involutas. Quando você coloca uma carcaça com pá difusora, a região difusora, ó, ela está em cada, tá vendo aqui, ó? Aqui está o impelidor, né? Aqui tem um impelidor montado, ó, que ele está mostrando que gira aqui, ó. E a parte estacionária aqui, ó, é essa parte com a pá difusora. Observa que a área aqui vai aumentando. Então o fluido ele é direcionado para essa região difusora aqui, que a área aumenta. E isso é conveniente porque a gente consegue acoplar um atrás do outro, né? Um dispositivo desse atrás do outro numa bomba de múltiplos estágios. Tá? Então, normalmente, esse é o tipo de carcaça que é usado em bombas de múltiplos estágios. Eles são mais caros, mais complexos de fabricar, e por isso que nem todas as bombas possuem, né? O esforço radial é naturalmente obtido aqui, né? Porque se a gente observar, a distribuição de fluido aqui ocorre de forma homogênea. Então, o esforço radial aqui é natural, a gente pode usar um mancal radial menor, porque mesmo variando a velocidade de rotação, a probabilidade de ter esforço radial aqui é baixa. Então, o mancal radial pode ser menor, mas ele é mais caro, né? Então, nem todas as bombas têm esse tipo de carcaça. E existe a carcaça em dupla voluta. Ó. É como se fossem duas volutas separadas de 180 graus. Tá? Então, aqui, ó, é o que está mostrando aqui. Ó. Você tem essa voluta e aqui tem uma outra voluta aqui, tá vendo aqui? Ó. Tá? Então, você tem essa aqui e essa aqui. Essa é uma configuração. Tá? Né? Aqui está uma outra configuração aqui, né? De dupla voluta. Ó. Certo? Aqui tem uma configuração e aqui tem uma outra configuração. Tá? É como se fossem duas volutas defasadas de 180 graus. Então, na mesma proporção que um lado aumenta o esforço radial, o outro da voluta dividida também. Então, essa configuração equilibra melhor o esforço radial. É o que está mostrando aqui. Ó. Tá? Então, o equilíbrio do esforço radial aqui é melhor quando você tem essa dupla voluta. E é o que está mostrando aqui também, né? Quer dizer, na verdade aqui não é nem o esforço radial, porque ele está naturalmente equilibrado, né? Aqui, eventualmente, é se você por algum motivo desequilibrar, né? Aquela questão que eu estava falando. Se eventualmente você estiver fora da vazão de trabalho, você pode ter um esforço grande de um lado e pequeno do outro. E eventualmente você consegue equilibrar isso com a dupla voluta, tá? Melhor, né? Do que sem ela. E uma vantagem adicional é que se a carcaça for muito grande, essa dupla voluta aqui, ela acaba aumentando a rigidez estrutural da carcaça, tá? Porque isso é uma parede, né, que existe aqui adicionalmente aqui dentro da carcaça. Então a gente pode ter uma rigidez estrutural melhor, tá? Nessa configuração. E aí, ó, o que a gente vê é que se a gente pegar num gráfico vazão e no outro a carga radial, o que a gente vê, e aqui está o head, aqui a carga radial, né? Digamos que esse daqui seja o ponto de melhor eficiência, que é o ponto de trabalho da bomba. À medida que a gente sai do ponto de máxima eficiência, uma carcaça com voluta simples, ó, ela aumenta muito os esforços radiais aqui, tá vendo? Uma carcaça com voluta dupla, como eu tinha comentado, né? A dupla voluta acaba compensando um pouco esse esforço, é um pouquinho menos. E com pá difusora, a carcaça com pá difusora, basicamente os esforços radiais são menores. Então, do ponto de vista de esforço radial, uma configuração com pá difusora é melhor. Ela é mais cara, mas ela tolera mais a bomba operar fora da faixa de operação. Tá? A carcaça, né? Quanto à partição da carcaça, a bomba pode ser partida axialmente ou radialmente. E essa terminologia axialmente é no sentido de ser ao longo do eixo da bomba. Tá? Então aqui, ó, a gente está vendo uma bomba partida axialmente,
e uma bomba partida radialmente. Tá? Radialmente e axialmente. Tá? Então a partição aqui ela é ao longo do eixo da bomba e aqui é perpendicular. Né? Tá? Bom, isso daqui, na verdade, o que ele está falando é que existe uma classificação para as bombas que chama classificação entre mancais e uma bomba apoiada entre mancais, que essa bomba partida axialmente permite, ó, tem um mancal aqui e tem um mancal aqui. Você acaba distribuindo melhor os esforços nos mancais do que esse tipo de bomba partido radialmente, que pode ser considerada uma bomba em balanço ou pendurada, né? Em inglês eles chamam de overhang. Overhang é pendurado, né? Em português a gente fala bomba em balanço, porque o último apoio da bomba, o último mancal está aqui, ó. O resto tudo, né? Todo o eixo da bomba, o último apoio dele está aqui nesse mancal. Tá? Esse apoio aqui da bomba, da carcaça, não está segurando nem o eixo, não está suportando o eixo e não está suportando também o impelidor. Isso daqui, essa região aqui é do selo, né? Na verdade, os esforços radiais e axiais, quem está absorvendo aqui são os mancais. Então ela acaba ficando nessa configuração pendurada. Então é só uma característica, né? Se você algum dia ouvir falar de uma bomba entre mancais, é essa configuração aqui, que normalmente é uma partição axial e normalmente uma configuração com um impelidor de dupla entrada, com entrada para um lado e pelo outro, né? Que aí permite você ter esse duplo apoio aqui. Tá? Uma vantagem, né, dessa partição axial é que você retira essa tampa aqui, ó, e consegue fazer a manutenção do impelidor. Quando você tem a partição radial, você tem que desmontar tudo aqui, né? Você tem que desmontar o impelidor, na hora de soltar aqui a carcaça, você tem que acabar desmontando tudo para chegar em regiões que você consegue chegar aqui com a partição axial mais fácil. Tá? Certo? Então, ó, na partição axial, a gente tira a cobertura do mancal, elemento rotativo, né, eixo, selo impelidor, sem mexer no flange de sucção e descarga. Então, o flange de sucção está aqui, o flange de descarga está ali atrás, e aqui não, a gente tem que mexer no flange para chegar em todos os elementos da bomba. Tá? E essa configuração aqui, a gente consegue usar tubo em linha, né? A partição axial, a gente consegue usar tubo em linha. O tubo entra aqui e sai ali. Nessa radial, a gente não consegue, porque a descarga está a 90 graus. Então, dependendo da configuração da bomba, da configuração da planta, a gente não consegue usar, a gente só consegue usar um tipo de partição de carcaça. E aí, ó, nos impelidores de dupla sucção, que são esses usados nesse tipo de partição de carcaça axial aqui, os esforços axiais eles são balanceados. Por quê? Na mesma proporção que a gente tem o fluido entrando pelo lado direito, a gente tem o fluido entrando pelo lado esquerdo. A gente vai ver um pouco mais para frente essa questão dos esforços axiais, mas numa bomba de simples estágio, desculpa, o que acontece é isso daqui, ó. A gente tem uma pressão na sucção, e aqui a gente tem um anel de desgaste, né, entre a carcaça e o impelidor. E na saída aqui, ó, daqui para cima, a gente vai ter a descarga na pressão agindo nessa face aqui do impelidor. Na face de trás do impelidor, a gente tem toda a descarga, toda a parte de descarga, da pressão da descarga agindo. Então, a gente naturalmente, como a gente tem toda essa área aqui com uma pressão maior, né, aqui no impelidor, na parte da frente, só a pressão de descarga age só nessa área, e daqui para baixo a gente tem a pressão de sucção. Então, naturalmente, existe uma força aqui empurrando esse impelidor para a esquerda, na direção da sucção. Numa bomba de dupla sucção, no impelidor de dupla sucção, isso é equilibrado naturalmente pela configuração do impelidor. A gente vai ver isso com detalhes mais para frente, tá? Certo? Bom, a gente falou aqui de alguns tipos de bomba e amanhã eu
Agora a gente vai falar das bombas de múltiplos estágios, né? A gente falou da partição da carcaça, da questão do esforço radial, do impelidor. Aí amanhã a gente dá continuidade, aqui eu estava falando, né? Essa parte meio quebradinha mesmo, são várias partes da bomba, então amanhã a gente continua falando de outras partes da bomba, de outras configurações, e aí a gente continua a aula falando a partir das bombas de múltiplos estágios, tá? Aí a gente fala um pouquinho mais em detalhe delas e dos outros elementos da bomba, tá certo? Alguma dúvida aí, galera? Alguma pergunta?